Fundos imobiliários ou ações? Qual a melhor opção para comprar? Essa é a maior dúvida do investidor que está começando, do investidor que já está na bolsa há um tempo. Devo aportar agora no momento em ações, em fundos imobiliários? E aí, o que comprar? Se essa é uma dúvida que você tem, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou esclarecer as suas dúvidas e a gente vai ver as principais características dos fundos imobiliários e das ações e como eles podem influenciar positivamente na sua carteira. Mas antes de continuar, só vou te pedir duas coisas. Deixa seu like e ativa o sininho das notificações, assim você vai ser lembrado sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Vamos lá, escaladores? Para clarear todas essas dúvidas, eu separei 6 passos, 6 tópicos para a gente fazer um comparativo entre as características dos fundos imobiliários e as características das ações. O primeiro ponto é a gente entender qual classe de ativos representa cada um desses tipos de ativos. E aqui existe uma semelhança, porque os dois ativos são ativos de renda variável. E aí a gente precisa entender que, sendo ativos de renda variável, já temos que associar esses ativos como investimentos a longo prazo, a médio e longo prazo. E isso não significa que eles não vão te dar retorno no curto espaço de tempo. Eles podem sim te dar bons retornos no curto espaço de tempo, mas não é viável, pensando em gestão de risco, que você pense tanto em fundos imobiliários quanto em ações para retornos no curto espaço de tempo, porque aí você pode estar assumindo um grande risco. Segundo ponto, taxa de administração. É importante você entender que fundos imobiliários possuem taxa de administração e ações não possuem taxa de administração. E o que seria isso? Pensa que um fundo imobiliário ele tem um grupo de gestores, um grupo de pessoas, de profissionais fazendo a gestão daquele fundo, daquele portfólio de investimentos. E aí, uma pequena taxa desse fundo que você praticamente nem sente ela dentro da variação do investimento que você fez naquele fundo, vai ser destinada para o pagamento da manutenção, dos serviços dos profissionais desse fundo. Por isso, esse é um ponto importante a avaliar na hora que você for escolher um fundo imobiliário. E já no lado das ações, você não precisa se preocupar com isso. Terceiro ponto, nível de volatilidade. E nesse aspecto, as ações são mais voláteis do que os fundos imobiliários, principalmente pela construção, A ação representa uma pequena parcela de uma empresa. Uma cota de fundo imobiliário pode representar vários e vários imóveis daquele fundo. Então, tende por construção de natureza, o fundo imobiliário ele já tem uma diversificação e por isso ele tende a ser menos volátil. Não é à toa que muitas pessoas iniciam no mundo dos investimentos em renda variável por fundos imobiliários, justamente para começar de maneira branda a se acostumar com as oscilações do mercado, mas não com oscilações tão agressivas como pode acontecer nos investimentos em ações. Quarto ponto, entrando numa parte que interessa muito, dividendos. É importante entender que fundos imobiliários tendem a pagar, quase em regra geral, dividendos todo mês. Existe uma regra em que fundos imobiliários precisam distribuir dos aluguéis que recebem pelo menos 95% dos rendimentos a cada 6 meses. E do outro lado, tem muitas ações boas pagadoras de dividendos, algumas empresas pagam até mais dividendos que alguns fundos imobiliários, porém depende muito da estratégia que a empresa utiliza. E ela também muitas das vezes não tem uma data fixa, uma data padrão para pagar dividendos. Algumas empresas pagam dividendos mensais, outras bimestrais, trimestrais, uma vez por ano. Isso vai muito da empresa. Então, o que eu aconselho para você é que, para buscar essa informação, entre no RI da empresa e pesquise o histórico de como que ela paga dividendos, inclusive se paga. Quinto e penúltimo ponto, isenção de imposto de renda para dividendos. Tanto fundo imobiliário quanto ações, você tem isenção do imposto de renda sobre os dividendos recebidos. E por fim, imposto de renda sobre o lucro da venda das cotas dos fundos imobiliários e da venda das ações. É importante entender que essa regra é diferente. Fundo imobiliário, se você vendeu as cotas dos fundos imobiliários com lucro, você tem que pagar 20% de imposto sobre o lucro. Então, se você fez uma venda e teve R$1.000 de lucro com a venda das cotas dos fundos imobiliários, você tem que pagar 20%, ou seja, R$200 de imposto de renda. Já do outro lado, com as ações, é uma outra regra. Se você vender menos de R$20.000, se você vender menos de R$20.000 de ações no mês, você está isento de imposto de renda independente do tamanho do seu lucro. Se você vendeu mais de R$20.000,
você tem que pagar 15% do lucro, obviamente se obteve lucro. Aqui a gente trabalha para sempre ter lucro, né? E por outro lado, ainda em vendas de ações, se você fizer operações day trade, ou seja, compra e venda de ações no mesmo dia e obteve lucro com isso, você precisa pagar 20% sobre o lucro, né? Então, se você fez operação day trade e teve lucro, 20% sobre o lucro nas ações. E aí, escaladores, né, concluindo todo esse contexto, o que é mais importante é você entender as características principais de cada tipo de ativo para você utilizá-lo na sua carteira, na sua estratégia de investimentos da melhor maneira possível e não comprando um fundo imobiliário, investindo no fundo imobiliário esperando um retorno como de ações ou comprando uma ação esperando um retorno como de um fundo imobiliário. E indo além, quando se pensa em um melhor tipo de ativo, na verdade não existe, existem ativos com características diferentes. O mais importante é você analisar a sua estratégia como um todo. E o que seria isso? Entendendo que você precisa se preocupar com a reserva de emergência. Além disso, que a sua carteira de investimentos pode ser formada, inclusive deve, por ativos de renda fixa para criar uma maior estabilidade e previsibilidade do seu retorno, e ativos de renda variável, onde vai incluir fundos imobiliários, que já vai desde o primeiro mês fazer um ganho mensal através dos dividendos que ele paga todo mês, então você já cria uma renda mensal, isso vai ser até um fator motivacional para você continuar, e também porque fundos imobiliários garante uma maior estabilidade da parte da renda variável. E por outro lado, as ações também têm um papel fundamental, porque além de ter algumas empresas que podem sim ser boas pagadoras de dividendos, é ali que você potencializa os seus ganhos, através de algumas ações que pode multiplicar por muito o seu capital. E nesse contexto todo, pensar na sua carteira de investimentos com essa visão mais ampla, porque aí você gerencia o risco e potencializa seus ganhos. Não fica tão preocupado na hora de investir. Lembre-se que o seu medo de investir, de iniciar na renda variável, é por falta de conhecimento e não porque é tão arriscado assim. Basta ter o conhecimento certo e criar a estratégia correta. E para você que assistiu esse vídeo até o final, primeiro, parabéns pelo empenho e comprometimento em começar e concluir. E segundo, eu criei uma comunidade de investidores no Telegram. E para você fazer parte, onde eu mando áudios, quase podcasts diários e muito conteúdo lá, além de avisos bem importantes. Para você fazer parte dessa comunidade, onde eu mando áudios praticamente diários, né? Praticamente podcasts lá e conteúdos exclusivos de investimentos, basta você apertar no link que está aqui na descrição e ir direto para lá. Não perde, porque tem um grande conteúdo lá para você. Penúltimo aviso, aula de finanças pessoais e investimentos toda terça ao vivo às 18h30. E por último, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. É isso, valeu, forte abraço, até o próximo.